Lucas 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, ele estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão se acotovelava para ouvir melhor a palavra de Deus. Então avistou 2 barcos amarrados, deixados ali pelos pescadores, que lavavam as redes. Jesus entrou no barco, que era de Simão, e pediu ao discípulo que o afastasse um pouco da margem. Usando o barco como púlpito, sentado, ele ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vá para águas profundas e lance a rede. Simão respondeu: Senhor, pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho. Mas se o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Ainda assim, os 2 barcos ficaram tão abarrotados de peixes que quase afundaram. Até aí. Nós chegamos ao final de mais um mês. Domingo, hoje é o último domingo do mês de abril. Domingo que vem já é 1º de maio. Então hoje nós também encerramos o tema bom ânimo. Tenham bom ânimo, disse Jesus, como o pastor Eliel já nos explicou aqui hoje à noite. Tenham uma postura realista. Tenham uma postura esperançosa. É realismo e esperança na mesma frase. Porque antes de dizer tenham bom ânimo, ele falou: no mundo vocês vão enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas. Já fique claro que a vida não vai ser fácil. Teremos lutas e lutas, mas tenha uma boa postura. Acredite que você consegue passar por isso. Acredite que existe a possibilidade de você enfrentar essas lutas com grandeza. E eu tentei durante esse mês, e vou tentar fazer isso hoje à noite novamente, não deixar com que essa afirmação de Jesus entrasse no teu coração como otimismo, como uma simples frase de efeito. Porque eu não gosto de otimismo. Na verdade, eu acho que ser otimista não adianta em nada. Sabe por quê? Porque quando as coisas estão bem, você não precisa ser otimista, porque elas já estão bem. E quando as coisas estão mal, não adianta ser otimista, porque elas já estão mal. O seu otimismo não vai mudar as situações. Ficar falando frases positivas diante de circunstâncias da vida soa mais como loucura do que como coragem. Foi o Ariano Suassuna que falou assim: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E é verdade, porque, vamos combinar, viver ao lado de gente pessimista é muito ruim. Não porque o pessimismo dele pode trazer maus fluidos. Não, é porque é chato mesmo. Gente pessimista é chato mesmo e ponto, não tem muita explicação. E o otimista, qual que é o problema do otimismo? O problema do otimismo é que ele sublima doentiamente tudo aquilo que está ruim e coloca sempre algo bom no lugar. E colocar sempre algo bom no lugar é muita coisa, porque sempre é muito. Por exemplo, se diante de todas as situações da vida você dá risada, você não é otimista, você é louco. Porque quem ri de tudo é louco. Ou segundo o Frejá, rir de tudo é desespero. Então,
o otimismo pode te desconectar da realidade. Então a nossa postura não é de abraçar o pessimismo, de ficar só lamentando e reclamando da vida, e nenhum otimismo ingênuo, tolo, de ficar repetindo frases numa confissão positiva de que as coisas vão dar certo, simplesmente porque nós estamos tendo boas frases bonitas, então a vida vai se ajeitar. Não, eu gosto da proposta do teólogo Suassuna. É um realismo esperançoso, porque tem tudo a ver com a frase de Jesus. No mundo você vai ter aflições. Essa é a sua realidade, essa é a nossa realidade. A vida não é linear. Você não vai passar a vida toda com sucesso, você não vai passar a vida toda rindo, também não vai passar ela toda no fracasso e não vai passar ela toda chorando. Não, nós vivemos num mar de emoções e de situações, e nossa responsabilidade como seres humanos e a nossa busca como cristãos é aprender a navegar nas mais diversas possibilidades que o mar vai apresentar. Falei aqui que gostei muito da imagem do nosso mês, que é uma pessoa em alto mar, num barquinho absolutamente despreparado, pequeno, frágil, porque muitas vezes, talvez como eu me sinto, em alto mar, e eu não tenho um transatlântico, eu tenho um barquinho. E eu não posso cair na insanidade de querer controlar o mar. Porque o bom navegante não é aquele que controla o mar. O bom navegante é aquele que aprende a adequar o seu barco para enfrentar o mar. Tentar acalmar e controlar o mar é insanidade. É loucura. A nossa função não é aprender a domar a vida. A nossa função é aprender a viver a vida, porque existem situações que estão totalmente fora do nosso controle. Não tem como você impedir. Não tem como você impedir uma doença. Você fez o exame, abriu o resultado e está lá. Você está com uma doença. Como que você faz agora? Você é otimista e diz para essa doença, sai? Não, na minha vida você não existe. Não, tem um resultado de um laboratório dizendo, não, você está com um problema. E a sua função agora não é dar ordem à doença, a sua função agora é domar o barco para você conseguir enfrentar a doença. Então não adianta fazer ordens para o mar, não adianta fazer palavra positiva, decretar no mundo espiritual, isso não quer dizer absolutamente nada. Você não tem que decretar nada lá para longe, você tem que sim ter consciência do que é que você tem diante de você e enfrentar. Porque às vezes é isso que nos resta. Enfrentar aquilo que nós não queremos. E por isso que li com vocês esse texto de Lucas, que Jesus encontra com um grupo de pescadores e que eles estão abatidos, cansados e frustrados. Homens que passaram por estresse, por pressão e pela frustração de não conseguirem realizar aquilo que eles tinham que realizar. E aqui a nossa história começa então a se conectar muito com a deles. Conceitualmente, não literalmente, porque nós não somos pescadores, não pegamos barcos literais para encarar a vida, mas conceitualmente, todos os dias você entra em algum barco e enfrenta alguma onda. Todo dia você sai de casa com algumas responsabilidades, e muitas delas nós não damos conta. E chegamos em casa frustrados e cansados porque não conseguimos realizar aquilo que era nossa responsabilidade. Essa é a situação que esses homens se encontram. Eles não tinham que fazer nada extraordinário, nada além daquilo que eles já não faziam no cotidiano, trivial. Pegar um barco e pescar. São pescadores. E eles voltam de um dia de trabalho onde não deu certo. Homens desanimados diante da vida, cansados, abatidos. Porém, eles têm, com esse coração exausto, eles têm um encontro com Jesus. Eles têm um contato. O coração deles entra em contato com o coração de Deus. E é impossível colocar o teu coração em contato com o coração de Deus e você não sair diferente desse encontro. É impossível você ter uma conversa sincera e aberta com Jesus e não sair dessa conversa
totalmente transformado. Então nós temos alguns pensamentos, algumas ideias que eu quero pontuar com você. Diante dos seus fracassos, e quando eu digo diante dos seus fracassos, eu não estou cristalizando você como um fracassado, porque aqui não existem fracassados. Aqui existem seres humanos que fracassam. Aqui não existem pessoas erradas. Aqui existem seres humanos que erram. Porque você não precisa se cristalizar diante de um evento, diante de uma situação da sua vida. Então eu quero que você guarde no seu coração o seguinte: você tem essa atitude de não permitir que os seus fracassos, eles sejam agentes bloqueadores da tua vida. Por que eu falo isso para você? Porque nas outras noites aqui eu já falei, por exemplo, todos nós temos medo. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos culpa. Se medo e culpa são sentimentos peculiares ao ser humano, se nós vamos sentir, nós precisamos ter uma nova relação com o medo e com a culpa. O medo e a culpa não podem te bloquear. Você não pode, com algo que você tem medo, travar. Não, você precisa ter um novo relacionamento com o medo. O medo tem que fazer de você estratégico e não uma pessoa travada. Você precisa ter um novo relacionamento com a culpa. A culpa não pode fazer você ficar preso no passado. A culpa tem que servir para quê? Para te ajudar a você não fazer as mesmas coisas que você fez no passado. Se medo e culpa nos visitam, que tenhamos um novo tipo de relacionamento com eles. Para citar essas duas. As nossas péssimas decisões, os nossos erros e as nossas inadequações que geram fracassos, nós temos que ter um novo tipo de relacionamento com eles. Por quê? Porque nós vamos fracassar. Aliás, a gente nem tem a obrigação de dar certo, porque é a primeira vez que nós somos seres humanos. Você é pai e mãe de primeira viagem, então você não tem a obrigação de acertar, porque você não foi pai antes. Você vai fracassar. Você vai errar. Você vai tomar decisões erradas. E essas decisões erradas não podem bloquear a tua vida, porque isso faz parte do teu crescimento. Aí você vai falar assim, mas Vili, eu que já tenho 3 filhos e continuo errando. Então, mas desse filho aí é a primeira vez que você é pai. Você foi pai de outros 2. Desse terceiro é a primeira vez. Você não tem a obrigação de saber ser pai dele. Porque é uma outra pessoa. É uma nova responsabilidade. Já brinquei tantas vezes aqui que quando eu fiquei bom mesmo de ser pai de criança de 2 anos, eles fizeram 5. Aí quando eu aprendi a ser pai de criança de 5, eles fizeram 9. E a hora que eu estava entendendo a criança de 9, eles fizeram 11. E assim é a vida. E a hora que eu entender o universo de um pré-adolescente, eu vou fazer o casamento deles. Porque assim é a vida. Eu não posso me punir por uma coisa que eu nunca fiz. Então os meus fracassos não podem ser agentes bloqueadores. Os meus fracassos têm que ser motivadores de uma nova postura no futuro. Eu lembro de uma história que eu ouvia de um pregador que eu gostava muito quando eu era criança. Eu acho que eu já contei aqui de um homem que foi muito bem sucedido na vida dele como presidente de uma grande empresa. Nas mãos dele a empresa cresceu e se tornou uma potência. Esse homem se aposentou e um jovem assumiu o lugar dele. Uma grande responsabilidade, que é de manter a empresa em primeiro lugar, campeã, faturando alto. E a primeira decisão desse jovem, como novo presidente da empresa, foi de ter um bate-papo com o presidente aposentado. Ele pediu, chegou à casa daquele senhor aposentado, ex-presidente, e disse, olha, eu agradeço muito o senhor me receber, porque o senhor é uma grande referência para mim. E eu queria que o senhor me desse um caminho, me ajudasse. O que o senhor fez para colocar a empresa nesse nível de sucesso? Aí aquele homem de poucas palavras e talvez um pouco cansado de ter que receber mais uma pessoa, olhou para aquele jovem e falou assim, tomei boas decisões. E aí ficou o silêncio, né? Óbvio, né? Aí o jovem olhou para ele e falou assim, tá certo, então o que é que o senhor fez para tomar boas decisões? Como que o senhor aprendeu a tomar boas decisões? Ele falou, eu tomei péssimas decisões. Porque as boas decisões, muitas delas nascem do quê? Das péssimas decisões que você tomou no passado. Ou seja, não permita que as suas péssimas decisões
encham você de desânimo. As nossas péssimas decisões têm que nos encher de estratégia e de vontade de fazer algo diferente lá na frente. Então Jesus está diante de pessoas frustradas. Por quê? Porque tomaram uma péssima decisão, porque não pensaram direito, porque não avaliaram o meio, porque não perceberam que hora que era para ir, que hora que era para voltar, se o mar estava para peixe ou não. Jesus olha para eles e não condena, não dá puxão de orelha, e não obriga aqueles homens a fazerem nada que eles já não soubessem fazer. Eles não tinham que fazer mágica. A única coisa que Jesus falou é: questionem a maneira como vocês estão fazendo aquilo que vocês fazem. Ou seja, diante de pessoas desanimadas, Jesus não planta obrigação, Jesus lança uma semente de esperança. Jesus não manda os caras inventarem a roda que já está inventada, não manda os caras criarem aquilo que já estava criado. Apenas coloca no coração deles que a vida é assim. Tem fases que nós experimentamos, terríveis fracassos, e ninguém precisa ficar preso a um erro, a um fracasso, porque isso faz parte da tua condição humana. Aprenda a lidar com isso e tente de novo. O cristianismo é o convite da nova tentativa, porque a vida é o quê? É essa arte de viver tentando. E tentando, e tentando, e tentando, e não se condenando pelos fracassos do passado, não se prendendo nas culpas lá de trás e não permitindo que o medo te impossibilite de encarar o mar novamente. Então o que é que Jesus diz para eles? Preparem o barco e lancem as redes. Jesus está semeando alguma coisa na eternidade, porque essa palavra não foi só para aqueles homens, aquela palavra ela também é para nós. Ela atravessou gerações de pessoas e chegou até aqui hoje à noite, para você que chegou nessa igreja cansado e desanimado, ao ponto de desistir da própria vida. O seguinte: não importa quantos foram os seus fracassos, não importa quantas foram as suas desistências, no reino de Deus você é convidado a tentar de novo. É um sopro de ânimo diante da frustração. Então ninguém precisa se definir como um fracasso. Você pode se definir em Cristo como uma pessoa livre para tentar de novo. É o reino dos recomeços. Então você pode tentar de novo na sua vida? Claro. Claro, isso Jesus deixa escancarado em todos os encontros dele. Mas em todos os encontros ele também faz uma ressalva. Ele também faz uma observação. E nessa que ele faz uma observação que muda tudo, é uma observação que propõe uma mudança de comportamento, que é o quê? Tente de novo e vá para as águas mais profundas. Jesus está dizendo para eles era uma estratégia de pesca, e para nós é uma estratégia de vida. Para eles tinha a ver com uma função que eles tinham que resolver ali naquele dia. Para nós tem a ver como que nós vamos encarar o nosso próximo ano, ou os meses que nós ainda temos para viver esse ano. Jesus está dizendo o seguinte: no lugar que você está, não dá mesmo, então mude de lugar. Com as ideias que você tem, não vai dar, então troque as suas ideias. Com esse conjunto de valores que você adquiriu para construir a tua vida, já está claro que não está funcionando, então larga isso que você está abraçado como uma tradição que você jamais pode mudar, e vá para águas mais profundas. Ou seja, o lugar que você está, falando na linguagem dos pescadores, o lugar que você está não dá peixe, troca de rio, troca de posição. Mude suas lógicas, mude suas ideias, porque talvez a sua vida não mudou porque você insiste com a mesma lógica. A sua vida não passou por uma metamorfose muito linda, porque você insiste em fazer as mesmas coisas, da mesma maneira, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Você quer que mude o quê? Você reclama que as coisas não mudam, mas você também não tem coragem de mudar as coisas. Quer dizer, o mundo inteiro tem que se mexer, e você vai se mexer que horas? Todo mundo tem que fazer alguma coisa diferente, e você vai fazer alguma coisa diferente que horas? É a
Sensacional frase do Einstein, né? Insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade. É o que Jesus está falando para eles. Vocês vão sair para pescar de novo no mesmo lugar, vocês vão voltar do mesmo jeito, que isso é insano, fazer a mesma coisa e esperar resultados distintos. É o casal que quer mudar o formato o casamento está passando por crise, chega aqui para algum pastor no aconselhamento e fala: nós estamos tentando, já faz 5 anos que a gente faz a mesma coisa, então vocês precisam ir para águas mais profundas, vocês precisam trocar de ideia, por quê? Porque faz 5 anos que vocês fazem as mesmas coisas e o resultado vai ser sempre esse, porque insanidade é fazer a mesma coisa e esperar um resultado distinto. A questão é que a gente tem apego, paixão por algumas ideias. Quem é tradicional em igreja tem paixão por algumas teologias, por alguns dogmas, por algumas doutrinas. Jesus está falando para eles, não tem nada a ver com água, Jesus está falando, tem a ver com comportamento. Talvez para você se animar, você precisa se dar o direito de mudar, você pode mudar. Você não precisa ficar preso nessa mesma lógica de vida, por quê? Porque sempre foi assim, porque sempre foi assim, porque sempre foi assim. Então faça algo diferente, para você não chegar sempre na beira da praia frustrado porque você não conseguiu, porque insanidade é fazer a mesma coisa, do mesmo jeito e esperar resultados distintos. Aprender a deixar as coisas velhas para trás e abraçar algo novo. E é Paulo que nos ensina isso em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ok, que versículo lindo. Que esperança. Poder saber que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então isso é muito legal quando a gente pensa o seguinte: você pisou na bola, isso ficou lá atrás. Coloque isso nas mãos de Deus e eis que tudo se fez novo. Não, para tudo se fazer novo, você tem que colocar o erro lá atrás e as ideias que fizeram você cometer o erro, elas também precisam ficar lá atrás, porque senão você vai cometer de novo. Então quando Paulo está nos chamando, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, significa que você precisa de um novo modelo de vida, um novo comportamento de vida, um novo conjunto de ideias, um novo conjunto de valores. Sim, deixe os seus pecados lá atrás, mas as ideias que fizeram você cometer esse pecado também, deixe elas lá atrás, está na hora de abraçar algo novo. Deixe os seus erros lá atrás, sim, coloque-os lá atrás, mas as ideias que não impediram você de cometer esse erro, também deixe elas lá atrás, porque se você não trocar de ideia, você comete de novo. Ou seja, é um exercício de reinvenção, e isso é lindo. Isso é maravilhoso, saber que a gente pode mudar de lugar, que a gente pode mudar de postura, que a gente pode mudar o jeito de fazermos as nossas coisas, que os relacionamentos aqui eles podem mudar, vocês podem se tratar de uma maneira nova. Mas vamos admitir, nós somos apegados a lugares e nós somos presos em ideias. Vá para águas mais profundas. É o desafio de você sair, de você chamar para o confronto certas superficialidades da vida. Talvez o motivo do seu desânimo, sabe o que é? As suas relações ficaram rasas demais. Aprofunde. É porque os seus argumentos não respondem mais às novas demandas da vida, e a vida está fazendo algumas perguntas, e você está dando respostas que a vida não está perguntando. Ou seja, você ficou raso no argumento, pois se aprofunde. Mude de ideia. Sai dessa zona de conforto que você está, onde você tem todas as respostas prontas, decoradas na ponta da língua, mas talvez o seu desânimo seja exatamente isso. Eu estou cansado, por quê? Porque, eu estou dizendo a mesma coisa faz 20 anos. Isso aí não dá peixe, troca de lugar, vá para águas mais profundas, troque as suas ideias, se reinvente. Então, recomeçar é um privilégio e é uma responsabilidade. Jesus está dizendo para esses homens: vocês podem tentar de novo, mas não sejam insanos.
porque senão o desânimo vai abater novamente. Porque não tem ânimo que vença uma pessoa que está sempre fazendo as mesmas coisas e reclamando sempre das mesmas coisas. E talvez se escondendo atrás de otimismos rasos e vazios. Não se acomode na sua zona de conforto, porque a zona de conforto é um lugar extremamente perigoso. Senhor, nós vamos aqui navegar no mesmo aqui, porque nós já conhecemos aqui. É conveniente pegar a estrada que você já conhece. É seguro. Você só não pode reclamar que ela não dá peixe. Se você quer trilhar a mesma estrada, porque você tem a segurança de andar nela, só não reclama que você está enjoado da paisagem, porque é você que não está querendo mudar de estrada. E na vida não existe uma estrada, existem centenas. E não tem não, mas é que aquela ali é errada, aquela ali é certa, aquela ali é errada. Não cai nesse erro do certo e do errado. Não, avalie as posturas que você quer, avalie os teus sonhos, avalie os teus desejos. Mês passado, em março, nosso tema aqui à noite foi graça. Em um dos cultos eu falei do encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. E o status quo mandava apedrejar quem era pego em adultério. E Jesus faz uma proposta para aquelas pessoas, sabe qual é? Sejam mais profundos no amor na hora de julgar. Porque é isso que nós precisamos. Mais profundidade no nosso trato com as pessoas, mais profundidade no nosso trato com Deus, mais profundidade no nosso trato com a gente mesmo. E despede aquela mulher, plantando no coração dela o recomeço, assim como a necessidade de se aprofundar no trato com a vida. Não, os teus acusadores, eles têm que cuidar de uma questão na vida deles, se aprofundar no amor em relação aos outros. Você tem que se aprofundar no amor em relação a você mesmo. Porque você sai transando com todo mundo, essa tua hiperatividade sexual está fazendo mal para você. Você é rasa. Mude de lugar, porque isso vai te custar caro. Então tenha coragem de olhar para o seu ambiente e, se preciso for, saia desse lugar, abafado, e reconheça que talvez o seu desânimo com a vida seja fruto da sua teimosia com a vida. Reconheça que algumas práticas tuas, elas não estão gerando nada e você está insistindo nelas. E você se choca com tudo que é novo sem pelo menos dizer, peraí, deixa eu ver o que ele está falando. Então lembra do seguinte, você sempre vai lidar com frustrações, sempre. Porque a frustração dos discípulos não é com um dia especial, a frustração deles é com o dia a dia, é com a trivialidade. Se você não tentar nada diante dos problemas da vida, você vai se frustrar de nunca ter tentado. Se você tentar, talvez você vai se frustrar com o fato de ter tentado e não ter conseguido. Mas pelo menos você teve coragem de sair do lugar e experimentou novos ares. Pelo menos você teve coragem de arriscar em algum projeto novo. Então quando eu falo para você, saia do lugar e tente algo novo, é uma frase super perigosa. Porque talvez você esteja falando assim, é hoje que eu me livro dessa mulher. Com a autorização do Vili. Não, eu não estou dizendo para você se separar, eu estou dizendo para vocês casarem de novo com novas ideias. Eu não estou dizendo que vocês têm que ir cada um para um canto, não, eu estou dizendo que vocês dois têm que entrar no barco e se aprofundarem no relacionamento de vocês, porque pode ser que ele esteja raso. O que eu estou falando hoje para você não é para você chutar o pau da barraca e viver agora sem valores, porque você está todo criterioso. Você fala, eu sou super criterioso. Aí vem um pastor na igreja e diz que eu tenho que mudar de lugar. Eu sou criterioso e não deu certo, eu tenho que mudar de lugar, então agora eu vou viver fazendo o que der na telha. Não, eu estou falando porque talvez você seja escravo dos seus critérios, porque seus critérios estão errados. Então é simplesmente você ter coragem de pensar, você é uma pessoa muito criteriosa? Você é criterioso ao ponto de julgar os seus critérios?
Porque uma pessoa muito criteriosa teria que fazer isso. Porque se você é muito criterioso e não julga os teus critérios, desculpe, você não é criterioso, você é conveniente. Você pegou um conjunto de valores e está há 20 anos vivendo com ele e nunca parou para pensar o seguinte: eu vivo dessa maneira aqui antes de eu ter filho. Agora que eu tenho filho, faz sentido eu viver assim ainda? Você precisa fazer essa conta. Porque talvez seus filhos estejam desanimados com o quê? Por causa da tua atitude. E você nunca parou para pensar assim: peraí, isso aqui eu fazia quando eu tinha 18 anos, agora você tem 40. Fera, a vida mudou. E você precisa mudar de água. Você precisa para ir em lugares mais profundos. E a grande bênção do cristianismo é que a gente pode olhar para dentro do nosso coração, questionar as nossas práticas e fazer tudo isso com amor. Como orou lindamente o rei Davi no Salmo 139, Senhor, sonda-me. Coloca uma sonda dentro de mim. Me ajuda a avaliar as minhas práticas. Me ajuda a avaliar as minhas posturas. Porque eu quero talvez reconhecer que o meu desânimo, ele é fruto da maneira como eu tenho vivido. Que o meu desânimo é fruto dessa minha resistência a mudanças. Mostra o caminho mau para mim, que eu estou vivendo, e me ajuda, me coloca num caminho de vida eterna. Então você pode passar a vida inteira na beira da praia reclamando. Mas você também pode, na beira da praia, abrir teu coração para o Espírito e deixar Ele soprar algo novo na tua vida. Tirar essa pressão. Tirar esse peso de que você não pode mudar de vida. De que você não pode trocar de ideias. De que você não pode romper com tradições familiares. Não, você pode. E deixar o Espírito soprar no teu coração, pelo menos você se arriscar. Aí você vai dizer, Vili, eu vou arriscar e se der errado. Pelo menos é erro novo. Não é essa mesmice dos últimos 20 anos. Pelo menos você vai ter a sensação de, nossa, que bom, erro diferente. Erro novo. Aprendi alguma coisa de um erro novo. E sabe o que é bonito nessa história? É que mais uma vez, Jesus mostra uma coisa. É que Ele acredita em nós. Que é nosso credo, que nós acreditamos em Deus. E nós precisamos inserir no nosso credo que Deus acredita em nós. Porque Jesus sabe da nossa capacidade. Ele sabe que se fizermos uma aliança com Ele, nós podemos atravessar os mares da vida. E quando Jesus diz, tente de novo, mas tente com outras ideias. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, nós já tentamos a noite inteira. Mas porque é o Senhor que está dizendo. É porque está vindo de você, Jesus. É sob a tua palavra é que nós vamos tentar de novo. Então essa é a palavra de Jesus para os desanimados. Tente de novo. Mas questione as suas ideias. Tente de novo, mas questione os seus comportamentos. Tente de novo, mas questione o seu dia a dia. No mundo, você vai passar por muitas aflições. Você vai enfrentar os mais diversos tipos de problemas. Contudo, tenha um bom ânimo, porque nós temos um Deus que é amoroso e bom, e a sua bondade e o seu amor conspiram em nosso favor. Amém?